Agora, tratando sobre suporte, ou seja, posição de compra. Esse gráfico aqui está em M1, também a mesma coisa, ó, toque, teste, nossa confirmação aqui, a nossa oportunidade. Nesse gráfico aqui você observa o seguinte, você tem duas opções de suporte, ó. Nesse gráfico, exemplo, ele veio aqui, retraiu, ok, você marcou aqui essa região interessante, teve aqui um pequeno topo aqui, confluenciou com esse pequeno topo aqui. O que é uma confluência? É como se fosse, digamos assim, uma coincidência, ok? Ele foi, subiu, e olha só, aqui e aqui, o que tem de peculiar nessa região? Aqui ele bateu e subiu, ele era o suporte, bateu, subiu, ou seja, uma compra, rompeu, se tornou uma venda, ou seja, olha só que interessante, é uma zona de bipolaridade desse gráfico, ou seja, onde aqui ele era um suporte, aqui ele se tornou uma resistência, ele rompeu de novo, ele se tornou um suporte, ok? Resistência, suporte, rompeu, lembre-se, pensa assim, na cotação do gráfico, onde o gráfico estiver no momento que você estiver analisando, o que estiver acima é resistência, ou seja, se ele vai buscar para cima, é uma resistência, você vai fazer uma venda. Se ele buscar para baixo, você vai comprar o suporte, ok? Aqui, ó. No momento que o preço está aqui, quando ele tocar aqui, no caso ele subiu, beleza. Depois aqui ele rompeu. Quando ele voltar, ou seja, o gráfico está aqui embaixo, imagina que o gráfico esteja aqui embaixo, ele está vindo buscar, quando ele chegar aqui, no caso, seria um pullback de baixa, vocês fariam a venda, depois ele rompeu, tá, voltando para o nosso suporte, toque, teste, confirmação, ou seja, o gráfico também tem que estar lateral, né? Nesse momento aqui, ele ainda está arqueando altas, beleza, só que aqui, ó, entre o toque, entre o teste, entre a confirmação, o gráfico está lateral, ó, está se movimentando de lado. E aqui nós temos também nessa região de cima, ó, toque, teste e oportunidade. O gráfico vem, subiu, foi, subiu, foi, subiu. Ainda teve aqui também, ó, foi, subiu. Ok? No caso, sempre a entrada seria no terceiro ponto de toque. No caso aqui já não pegaria. Ok? Entretanto, se ele passasse aqui direto e formasse aqui embaixo, pegaria, que seria o toque teste, essa seria a confirmação. Ok? E o que seguraria o gráfico nesse momento aqui, ou seja, fundos, 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 é o que? O topo, no caso seria esse topinho aqui. Por isso que é a nossa confluência, ok? Isso aqui no caso é M1. No caso tem outro exemplo aqui em 5 minutos, ó. Um suporte em 5 minutos. O que o gráfico está te falando? Nesse quadrante aqui, no caso. Região de pavio, ou seja, retração de 5 minutos. Tocou essa vela de 5 minutos, terminou o quê? Bem distante daqui. Essa outra também, ó. Também é interessante o que? Essa velinha aqui que eu considero como teste, nesse caso, ó, formou uma velinha de força. Uma velinha de alta, ou seja, uma velinha verde, ó, bem bonitinha. Ó. Olha só, o preço nasceu aqui, desceu, subiu tudo. Ou seja, é uma região interessante. Toque, teste. Aqui a nossa confirmação. Ou seja, se você está analisando aqui retração de 5 minutos, ou seja, pavio em 5 minutos, você vai entrar na análise também a favor do que? Do pavio, ou seja, vai se formar um pavio. Vou entrar aqui no caso para o final de 5 minutos. Né? E você aprendeu na aula de hoje como operar retrações de 5 minutos. No caso, aqui um exemplo, são 5 e 1. Exemplo que o gráfico estivesse buscando agora isso aqui. Quando que a gente joga o término dessa operação, ou seja, quando que eu quero que finalize a minha ordem? 5 e 5, ok? Final de 5 minutos. Espero que vocês tenham entendido bem. Suporte e resistência é bem simples, ok? Você tem posições de compra e posições de venda. No suporte você compra, na resistência você vende, ok? O gráfico lateral, terceiro ponto de toque da região, tá bom? Ao vivo a gente vai tentar fazer isso aí direitinho. E outra, ao vivo a gente vai buscar no mercado, nos 3 dias que a gente for operar junto, os 6 tipos de operações, de operacional que eu utilizo. Suporte, resistência, LTA, LTB e os 2 tipos de pullback. Pullback de alta e pullback de baixa.
beleza? E hoje é uma sexta-feira, amanhã é um final de semana, espero que você estude bastante nesse final de semana, né? Isso aqui, hoje, na nossa aula 5, já estamos entrando aqui em critérios operacionais, ou seja, aonde você vai comprar, onde você vai vender, ou seja, é muito interessante que você estude suporte e resistência, estude topos e fundos, ok? E qualquer dúvida também pode estar enviando aí no WhatsApp do curso, tá bom? Muito obrigado.